Beleza? Todo mundo consegue ver a guia? Eu preciso de confirmação por áudio porque eu não consigo ver vocês. Beleza. Pessoal, eu vou precisar que vocês interajam comigo via áudio, porque é meio difícil ficar trocando de guia o tempo todo, mas também porque eu acho que isso acaba sendo um bom termômetro do que eu tenho que parar, explicar mais, tal, etc. Então, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida ou surgir qualquer dúvida, tanto ao conteúdo quanto a qualquer outra coisa que vocês acham que eu possa, sei lá, mergulhar, me interrompam na hora, tá? Não espera eu voltar ou levanta a mão como se eu fosse ver, eu não vou ver. Eu gostaria muito que vocês só abrissem o microfone e perguntassem, tá? E eu acho que fica mais fácil de lidar assim. Então, beleza. Quando a gente está pensando em como que a gente vai entregar um caso comparativo e apelativo para a mesa, tem algumas coisas que a gente precisa pensar, de modo geral. Eu acho que uma coisa que a gente acaba falhando muito como debatedor e também como juiz, que acaba lendo um pouco mal isso, é como que a gente começa a construir esse caso. Tá, vamos lá? O início da construção, ele passa por uma boa leitura da moção. Nossa, leitura da moção. E uma boa leitura da moção implica em conhecer os fardos. E aqui, nem toda moção, assim, dá para entender que nem todo debate de esta casa apoia alguma coisa, as pessoas fazem um caso do princípio teológico e tal, mas um caso mais apelativo, via de regra, ele lida com esse fardo de mostrar o princípio da moção, de por que você apoia. E mostrar o porquê você apoia é importante porque isso exige algum grau de verbalização e de estruturação das coisas, sabe? Então você não pode deixar as coisas pelo não dito. Isso aqui eu acho que é muito importante porque um dos problemas que eu tenho identificado na leitura de emoção é que, via de regra, as pessoas elas acham que fazer um caso apelativo é você identificar algum stakeholder e vender esse stakeholder como se esse stakeholder fosse o stakeholder mais importante, a parte interessada mais importante. Isso quer dizer? Quer dizer que não é só porque você identificou pessoas pobres e como que aquilo ali se liga a pessoas pobres, que as pessoas pobres vão ser o foco central da moção. Isso aconteceu nas quartas de final do Pro-Am, eu não sei quem estava aqui, mas foi um erro muito importante, pelo menos na sala que eu estava julgando, em que a segunda posição a moção era aquela moção de unschooling. Então, era uma moção na qual, assim, a gente tem um unschooling, que não é a mesma coisa que o homeschooling, é tipo desescolarizar, mais ou menos, e é um movimento, uma ideia que existe, de modo geral, em países já desenvolvidos, entre aspas, desenvolvidos, países enriquecidos, né? E, tipo, enfim, países da Suíça, tal, pá, etc. E aí, no debate, em algum momento, o pessoal começou a usar como forma de impacto da argumentação, o tipo, mas isso não é aplicável em países em desenvolvimento, tipo, uma forma de você torcer a moção para mostrar como que alguma coisa é perversa, ou pior, ou mais impactante para um grupo que é minoritário, que é mais desfavorecido. Eu consigo entender onde os debatedores querem chegar, via de regra, mas nem toda moção exige isso. A maior parte das vezes vale mais a pena você ler a moção de uma forma específica e fazer um caso específico para isso. Inclusive, nesse debate em questão, a dupla que levou, assim, por algum motivo, era uma dupla que, pelas outras duplas da sala, pareceu ser uma dupla que foi mal engajada. Eu acho que foi uma dupla da UFSC, que foi o Eric e o Luan. E o pessoal simplesmente não engajou com isso, parecia um caso loucura, sendo que, tipo, era um caso bem claro, assim, bem honesto. Eles deram a moção, fizeram um caso razoável e passaram. E o ponto é que a gente tem que quebrar um pouco essa lógica da muleta. Então, assim, eu imagino que isso não vai mudar da noite pro dia, mas saiba que se você tem esse viés de
procurar o grupo mais desfavorecido e tentar fazer um caso impactando sobre o quão intenso é tal coisa sobre ele, você tende a fazer casos que, em geral, são piores, são ruins. E eu acho que você tem que saber disso, tá? Então, e por que eu estou falando disso? Porque emoções valorativas, elas exigem uma análise de princípio que muitas vezes não vem. E análise do princípio significa por que fazemos isso, por que fazemos isso, por quem, por quem é, por que, porque essa pessoa depende de mim ou do agente da emoção, quem sente mais impacto, qual é o impacto e mesmo não sendo maior ou mais provável. Essa análise de princípio da noção valorativa de esta casa apoia alguma coisa, ou então esta casa apoia a abertura de Cuba à iniciativa privada, por exemplo. Existe um porquê você quer fazer aquilo. Então, uma boa forma de você abrir um debate no qual você está falando assim, essa casa apoia a abertura de Cuba à iniciativa privada, é você virar e falar assim, mesa, a gente não está apoiando qualquer abertura, tipo, não é só falar sobre por que a iniciativa privada é boa e por que ela gera mais lucros e dividendos, etc., porque isso é tautológico, sabe? Tipo, é você premiar a iniciativa privada por ser a iniciativa privada. Do tipo, por que eu gosto de tomar café e não gosto de tomar refrigerante? Porque café é quente. Tipo, isso é uma propriedade específica. O que vocês têm que fazer é mostrar como que a propriedade específica do que a emoção solicita que você prove é, é aplicável para aquele cenário. Essa especificidade de pegar uma coisa genérica do tipo, ok, a gente sabe como que a iniciativa privada funciona, por que ela funcionaria em Cuba? É esse tornar específico, essa explicação de como que essa proposta resolve os problemas específicos dessa situação é o que torna o caso mais apelativo e minimamente mais comparativo, porque iniciativa privada não tem a ver com financiamento estatal. Então, se a gente tem um clash que é iniciativa privada e outro clash que é sei lá, estatização das coisas, é meio tosco você defender a iniciativa privada pelo fato de a iniciativa privada, sei lá, abrir mais capital, tal, etc., porque isso é tosco, tipo, você vai comparar duas coisas que não tem nada em comum. A ideia não é comparar a iniciativa privada com o Estado, a ideia é comparar a iniciativa privada em Cuba contra estatização em Cuba. Se você defender as coisas genéricas, eu sinto muito, mas assim, você vai fazer uma análise excelente, muitas das vezes, e você vai perder o debate que você merece perder o debate, porque não é um debate genérico, é um debate que tem uma roupa, que tem um rosto, etc. Então você tem que endereçar isso. E essa forma de você analisar as coisas, do tipo, é uma forma que você vai entrar no clash, de modo geral. Então, a gente vai ter o FAR da moção, então uma moção valorativa exige uma análise de princípio, que é isso que eu acabei de falar. Exemplos de moções valorativas são essa casa apoia, essa casa acredita que, essa casa, essa casa prefere, e afins. Ok? Agora, tem outros fardos de moção. Uma moção de pólice. Aliás, vamos fazer diferente? Vamos parar de falar de pólice, vamos falar de política, poder estrangeirismo. E se eu falar stakeholder, por favor, me corrijam. Eu vou começar a falar parte interessada. Então, beleza, a gente tem as funções de política. E aí, para as funções de política, a gente tem que provar como que é viável, como que é utilitário. Utilitário, não via de regra, mas utilitário é a forma mais fácil de você provar que alguma coisa deve ser feita pelo Estado. E emoções políticas, em geral, são feitas pelo Estado. Mas, assim, isso não é escrito em tábula rasa, mas isso aqui não é uma formação de leitura de moção. Então, assim, qualquer coisa, vocês vão lá pesquisar como que é leitura de moção. Tá? Viável, utilitário, por quê? Aliás, por quê? Aliás, deixa eu... Por quê de o Estado dever ou não dever fazer isso? Como que isso é ótimo ou qualquer outra coisa do tipo.
Então, tem várias formas que você pode engajar com uma moção de política. Você pode se opor a determinada política porque ela é imoral, você pode se opor a determinada política porque ela gera mais danos do que benefícios, você pode se opor a determinada política porque ela acaba sendo muito cara, enfim. Isso é uma questão de como você lida com essas coisas, sabe? Então, esse é o fardo da moção de política. Então, tem as moções valorativas, tem as moções de narrativa. E as moções de narrativa, elas, em geral, elas engajam com algumas coisas, tipo, veículo. Quem é o veículo da mensagem? Quem é o receptor da mensagem? Receptor da mensagem. Como que a mensagem é veiculada? Então, essa é a diferença entre, tipo, por que que a bandeira do Brasil, por grupos bolsonaristas, tipo, por que que grupos bolsonaristas têm feito um uso ruim da bandeira do Brasil? Porque eles têm associado a imagem da bandeira do Brasil por exemplo, a, enfim, não estou dizendo que é minha opinião, estou dando exemplo. Sei lá, violência, porque a gente vê que nesses protestos, via de regra, as pessoas que estão com a roupa do Brasil, elas também apoiam o militarismo e elas também apoiam algum grau de repressão. Então, várias vezes que passam pessoas, sei lá, de vermelho na rua, seja com criança no colo, não estejam, essas pessoas de roupa do Brasil, elas acabam sendo muito hostis, agridem verbalmente, ou fisicamente, tal, etc. E a forma que a bandeira do Brasil aparece de várias formas acaba tendo essa semântica hostil, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, alguma coisa assim. E aí essa retórica, ela acaba sendo interpretada de tal e tal forma, então isso acaba sendo uma forma de apito de cachorro, ou então, tipo, por que que a gente tem que evitar discursos de ódio? Porque a maioria das vezes o discurso de ódio, por mais que seja uma forma de você cercear a liberdade de expressão, a maioria das vezes você não tem, a gente costuma falar que você não tem liberdade de expressão quando você está exprimindo que você gostaria que determinada pessoa morresse, e mesmo quando você fala que você gostaria que um grupo de pessoas morresse, é muito diferente de quando você faz o que a Ku Klux Klan fazia, que é fazer uma cruz pegando fogo no quintal de uma pessoa, porque isso já não é mais uma liberdade de expressão, porque isso acaba fazendo com que você não se sinta muito à vontade, tal, etc. Então, tipo, são vários tipos de narrativa. Então, tem formas e formas de falar. Como que a mensagem é passada muda muito a forma que ela é interpretada. Quem passa essa mensagem muda muito a forma que a mensagem também é interpretada, tal, etc. Emoções de narrativa, em geral, têm um fardo em comum, que é como, como a mensagem é interpretada, mas de um modo geral também como que a gente consegue fazer com que a mensagem seja interpretada de determinada forma e como que as pessoas reagem a essa interpretação. E isso aqui, essa parte de debate é uma parte que parece muito chata, e realmente é muito chata porque é uma parte muito técnica. E, enfim, por mais que seja chato, tem que fazer e, tipo, se você não fizer, tá tudo bem. Tem muito debatedor bem-sucedido que não faz e consegue, mas ele tem um teto. E, enfim, é isso aí. Cada um lida com o seu teto. Se você conseguir competir com seus pares não fizerem isso, você conseguir não fazer isso, também tá tudo bem. Mas tem uma forma mais clara de você deixar o debate menos aberto a aleatoriedades. Eu acho que a melhor forma de você fazer isso é com caso comparativo e apelativo, e isso passa por uma boa leitura de moção. E aí tem vários outros tipos de moção, mas enfim, acho que o ponto que eu estava querendo mostrar é o caso comparativo e apelativo, ele começa quando você encaixa ele no debate. Para você encaixar ele no debate, você tem que ter uma boa leitura dos fardos da moção, e tem os fardos da moção implícitos, né, que dá em questão a redação da moção. Então, isso aqui são coisas que são meio que genéricas, moções de essa casa acredita, essa casa apoia, tal, etc. Isso é algo inerente a todas elas. Então, isso é genérico. Agora, tem outros tipos de fardos, porque tem os fardos que não estão associados ao tipo de moção, tipo moção de narrativa ou de política, tal, etc. Mas tem fardos que estão associados ao conteúdo da moção, de modo geral. Então, são os fardos de cada argumento, mas não só os fardos, mas também são os clashes, né? Leitura de clashes. Pontos onde tanto o governo quanto a oposição vão ter
dizer. E isso aqui, esse ponto do clash, ele é importante porque, porque assim, o que a gente tem que pensar com clash de modo geral e com a leitura da moção? A moção ela tem um escopo de impacto. O que eu estou querendo dizer com a moção tem escopo de impacto tem um limite. Tem um limite para o quanto você pode aloprar. Então, se você lê a moção e você imagina que o seu impacto ele é muito maior do que uma pessoa razoável faria, pode ter certeza que ele é um impacto que ele é pouco provável. E se ele é pouco provável, ele é pouco persuasivo. E então, a ideia é que você leia a moção e você pense, ok, beleza, tem uma situação, qual que é essa situação? Essa situação eu quero provar tal coisa. Então, essa casa, acredito que essa casa apoia a abertura de Cuba em iniciativa privada. Beleza. Provavelmente eu tenho que falar que a abertura de Cuba em iniciativa privada vai melhorar a qualidade de vida daquela população, e posto que Cuba é uma ditadura, ou tem aspas, se vocês quiserem, enfim, não me importa qual opinião de vocês sobre Cuba, isso aqui é um debate. A gente vai partir do pressuposto que Cuba é uma ditadura e que as pessoas vivem mal lá. E aí a gente vai tentar resolver isso. Para a gente resolver isso, a gente vai tentar fazer isso através da iniciativa privada. Mas, por óbvio, a oposição tem alguma coisa a falar. O que a oposição vai ter a falar? A oposição provavelmente vai falar que isso é ruim. A oposição vai falar que isso vai abrir margem para o capital privado, que o capital privado ele precariza as coisas, tal, etc. Então, a gente já sabe mais ou menos como que o capital privado funciona na precarização de serviços públicos que a gente fez todos os dias. Aqui no Brasil, a gente tem uma noção boa, mais ou menos, do que acontece. Se você acha que o capital privado não precariza as coisas, enfim, assim, acho que você tem uma visão meio torta do capital privado. Não estou dizendo que o capital privado é malvado, mas, assim, obviamente ele precariza algumas coisas, tá? Então, a gente pode pegar alguns casos em que o capital privado precarizou, tentar entender o que os casos, o que teve de comum nesses casos, o que o capital privado fez nesses cenários em que ele precarizou as coisas, e a gente pode olhar para outros casos no qual o capital privado não precarizou as coisas, ou pelo menos não precarizou de forma óbvia. E aí a gente vai pegar e falar assim, olha, a gente tem que conseguir explicar por que do nosso lado a gente consegue ter essa boa iniciativa privada e não a iniciativa privada que vai simplesmente, sei lá, precarizar todos os serviços que o Estado cubano conseguiu construir, de, sei lá, de educação e saúde de modo geral. Então, a gente sabe que esses vão ser os clashes do debate. Então, os clashes do debate são os clashes em que todo mundo vai disputar, do tipo, a saúde é melhor ou pior? A qualidade de vida é pior ou melhor? E claro que não dá para você mapear absolutamente todos os clashes do debate, mas você tem que tentar entender, de modo geral, o que muda e o que não muda com a promoção da moção. E quando você vai pegando o que muda ou deixa de mudar, você consegue ter uma leitura melhor do debate. Eu acho que, em geral, a gente pensa muito no fiat do governo e a gente pensa pouco no fiat da moção. O fiat da moção basicamente fala o que é razoável. Assim, é basicamente o que eu já falei. Tipo, o que você pode fazer sem aloprar, sabe? Então, pensem no fiat da moção e o que muda, o que não muda, qual que é o fiat da moção e quais são as coisas que estão sujeitas à mudança e quais não são. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas fazem pouco, tá? Que é identificar quais são os fatores que são influenciados por outros. Quais são as variáveis que são influenciadas por outros fatores? Isso aqui é muito importante porque é isso aqui que ajuda a gente a resolver clashes, porque a saúde faz isso, a saúde faz aquilo, mas a iniciativa privada faz isso aqui com a saúde, mas o setor público vai fazer isso. Se todo mundo ficar falando do mundo dos sonhos, infelizmente ninguém vai conseguir
mostrar para o debatedor, não, para o juiz, qual lado que é efetivamente melhor. Quando você consegue identificar outras variáveis que são variáveis que são influenciadas por outros fatores, você consegue adicionar uma camada de análise que realmente fura a bolha perceptiva do juiz. Então, nesse caso, que a gente está falando da iniciativa privada em Cuba, o que a gente poderia fazer se a gente fosse o governo é pensar, ok, por que a gente não iria precarizar a saúde privada, a saúde, só porque a gente tem iniciativa privada? Muito provavelmente porque em Cuba, quando a gente tem uma boa saúde pública, é muito provável que o limiar de ação da iniciativa privada tenha que ser muito alto, da mesma forma que a gente tem com, sei lá, o SUS aqui no Brasil. Você não pode ter você não pode fazer uma negociação de preço de remédios ruim com o Brasil, porque o Brasil ele tem o SUS e o SUS ele é tipo um grande comprador. A gente abarca muitas pessoas. Então, você quer vender o seu remédio de pressão para a gente, supondo que ele não seja de a gente tenta quebrar a patente, mas assim, vamos fingir. Então, você quer vender ele para a gente. Então, o que a gente pode falar é que, olha, se a gente tem uma boa saúde pública em Cuba, é pouco provável que a iniciativa privada seja capaz de precarizar ela, porque, primeiro, a iniciativa privada ela vai ter uma abertura, ou seja, vai poder participar, mas não significa que ela vai, receber financiamento do Estado, ou dois, significa que o Estado vai parar de oferecer aquele serviço. Se o Estado ele continua oferecendo aquele serviço, é mais provável que, para alguma pessoa sair de um serviço bom, tipo educação em Cuba, e ir para o serviço e ir para a iniciativa privada, a iniciativa privada ela tem que oferecer um serviço tão bom quanto, de forma que seja minimamente válida no custo-benefício. Então você não pode cobrar muito caro por, sei lá, um tratamento de diabetes, supondo que o diabetes seja bem tratado em Cuba. Você não pode cobrar muito caro por um tratamento de diabetes, porque eu consigo fazer isso num posto de saúde aqui do lado da minha casa e, tipo, ninguém me cobra nada e eles me dão todos os remédios de graça. Por que eu vou no seu lugar? Então você tem que pensar. Então, olha, o que a iniciativa privada tem para oferecer tem que ser tão bom quanto ou melhor do que o setor público, o que significa que a população ela vai proteger os serviços públicos que são bem consolidados. E os serviços públicos que não são bem consolidados são justamente os serviços nos quais a iniciativa privada tende a investir mais dinheiro justamente porque a concorrência comparativa com o Estado acaba sendo melhor, então eles têm um maior espaço para prover melhores serviços. Ok? Isso parece razoável. Então, é, como que, exemplo, deixa eu colocar aqui. A iniciativa privada tende a dar passos a priori justamente margem Então, a lógica desse argumento é você pegar e falar assim, não, a população ela não é trouxa, ela gosta de saúde boa. Então, se a população ela não é otária, ela muito provavelmente ela vai se mobilizar a favor disso. Então, se você está querendo me vender insulina a US$ 104 e eu sei que eu tenho insulina de graça, assim, a gente vai se revoltar, a gente não vai comprar seu serviço, a gente vai, sei lá, quebrar seu estabelecimento, tá? Enfim, qualquer coisa. Mas, assim, o ponto-chave é que esse exemplo fique claro. Tá dando para acompanhar aqui até agora? Confirmação verbal. Sim, bem tranquilo. Tá, beleza. Então, o ponto é você mostrar como que algumas coisas são influenciadas por fatores externos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente falou de como que, apesar de a gente estar abrindo a iniciativa privada, tem outros fatores que influenciam o que precariza alguma coisa ou não, do tipo a qualidade do serviço anteriormente prestado, capacidade de aderir ao mercado, como que ele vai concorrer com o Estado também e tal. Então, tipo, e isso não significa que a iniciativa privada não vai por exemplo, precarizar a saúde em um país que era anteriormente comunista, tipo Cuba, mas significa que o fardo para você provar esse argumento, ele acaba de ficar um pouco maior. Você não pode só virar e falar assim, iniciativa privada faz isso.
sabe? Então, você pegar outros fatores e falar assim, olha, é porque a gente não pode, por exemplo, o movimento feminista não pode ser contra o casamento, porque senão a Igreja Católica não vai gostar. Virar e falar assim, olha, mesmo, primeiro, a Igreja Católica ela não gosta do movimento feminista por uma série de outros motivos. Exemplo, um exemplo razoável. Razoável não, um exemplo polêmico, mas enfim, eu não vou falar palavrão, então não significa que tem que parar a gravação. A gente pega aquela discussão que estava tendo com aquela acadêmica, acho que da UFBA ou da UFMA, enfim, eu não sei se ela é da UFBA, estava na UFMA, enfim, tudo faz, não sei. Mas ela estava fazendo lá um simpósio e aí ela rebolou e ela mostrou a bunda dela na câmera e tal, etc. E aí todo mundo da esquerda ficou tipo, ai meu Deus, mas vocês estão dando o argumento para a extrema-direita, tornando tudo mais fácil. Aí eu assim, pô, mas ó, seguinte, vamos pisar no freio, eu entendo que isso pode ser mal interpretado pela extrema-direita, mas já tem muito tempo que a extrema-direita ela não olha para a universidade como espaço a ser cooptado, ela olha para a universidade como espaço a ser aniquilado. Eu acho pouco provável que na presença ou na vigência dessa mulher mostrando a bunda na câmera, a extrema-direita fosse ter algum take diferente em relação à universidade. A extrema-direita ela já era a favor de a gente fazer contingenciamento e não financiar a universidade pública antes disso e provavelmente depois ela vai continuar. E segundo, mas é porque a Dona Maria entende mal as mensagens. Mesmo, é o seguinte, a gente não pode debater levando em consideração apenas a Dona Maria, porque essa é a Dona Marização dos argumentos de modo geral. Não dá para a gente se privar de fazer qualquer coisa que seja minimamente mais complexa, minimamente mais fundamentada, que no caso seria usar o corpo como uma forma de protesto, mostrar que a obscenidade ela tem um papel na forma que a gente reflete sobre as coisas, na forma que a gente coloca algumas coisas em voga, simplesmente porque isso tem o risco de ser mal interpretado por alguém, porque essa pessoa que não tem esse conhecimento, ela nunca vai ter acesso a esse conhecimento se a gente não fizer nenhum esforço de colocar ele em contato com isso. Não estou dizendo que o primeiro contato vai ser ótimo, não estou dizendo que o primeiro contato vai ser ideal, mas simplesmente abrir mão dessa disputa só porque pode ser mal interpretado por alguém não é uma coisa válida, além do que abrir mão dessa disputa gera um ônus para essas e essas e essas pessoas, e mais do que isso, é pouco provável que a Dona Maria, que já não entendia muito bem como que a obscenidade é importante para alguns corpos que são marginalizados e periferizados dentro da sociedade, é pouco provável que essa Dona Maria fosse apoiar qualquer tipo de postura e qualquer tipo de atitude dessa pessoa que dançou mostrando a bunda. Então, se a Dona Maria ela é uma médica para esse debate, pelo amor de Deus, ela tem que ser uma médica marginal. Mostrar como que, tipo, existem vários fatores que influenciam o quanto isso vai ou não ser relevante para um determinado desfecho. Tipo, não a Kamala Harris ela não perdeu porque ela deixou de postar um meme, sabe? Tipo, ela perdeu por outros motivos, sabe, etc. Então a gente tem que procurar fazer melhores diagnósticos também. Essa porção do negócio da UFMA, tal, etc. Eu não vou escrever não, tá, pessoal? Falei demais. Não comecei. Mas deu para entender isso aqui. Tipo, isso aqui é uma coisa que é muito interessante, porque essa é a parte em que as coisas começam a ser comparativas. E aí talvez vocês me perguntem, mas Nicolas, é justamente o oposto. Está me falando que isso não é comparativo. Mas a intenção é essa, porque se tudo for dobrável no debate, não tem como a gente acreditar nas coisas. Então a gente tem que mostrar como que é pouco provável que determinada coisa altere o desfecho, porque as coisas elas são uma argumentação informal, então não é tipo silogismo, sabe? Do tipo, é, toda mulher que mostra bunda na universidade é vagabunda. Toda vagabunda é burra, logo aquela pessoa é burra. Tipo, não dá para essa lógica, não dá para essa lógica. Então a gente tem que falar assim, olha, mesmo, é possível que você consiga mostrar a bunda e também ser uma pessoa academicamente relevante. É possível que a gente consiga destacar a sua produção acadêmica daquilo que você produz. E é possível que a gente consiga fazer A, B, C e D e mostrar como que isso é afetado por uma miríade de fatores. Porque quando você mostra que uma miríade de fatores influencia em determinado desfecho, você mostra que provavelmente o caso que a sua bancada oposta quer correr talvez não seja a coisa mais determinante para isso mitigar ou não o seu impacto, sabe? Então não dá para eles dar uma resposta e simplesmente anularem o seu caso, porque eles vão ter que fazer uma construção de como que aquilo ali é substancialmente relevante para conseguir afetar o seu caso. Então, identificar quais são os fatores que estão em movimento e quais não estão é absolutamente chave para você conseguir fazer um caso que seja comparativo, do tipo, o que realmente muda e qual que é o escopo da mudança, em detrimento de simplesmente fazer um discurso genérico, tá certo? Deu para entender? Assim, eu vou continuar o módulo tal, mas assim, essa é a parte mais importante do módulo. Assim, se eu parasse o módulo aqui, estaria satisfeito. Tipo, não tem nada mais importante para entender do que isso. Deu para entender isso aqui? É muito importante que você tenha entendido. Alguém Eu tem alguma posso, dúvida? posso te interromper? Eu queria entender
como é feita a argumentação para contrapor um argumento de que isso aqui é provável que aconteça? Eu sou um dos trainees da sociedade, então eu estou debatendo há poucos meses apenas. Entendi. Então, repete essa pergunta para mim, por favor. Assim, tu falou que é nesse momento em que vai aparecer a parte da comparação entre os dois casos, né? Entre o caso de governo e o caso de oposição. Então, vamos supor que o governo ele fez uma proposição dizendo que aquele negócio da iniciativa privada que está escrito ali, né? De que ela não será necessariamente o algoz dos bons serviços públicos prestados pelo governo. Como a oposição formula uma argumentação contrária? Qual é, tipo, a estrutura de uma argumentação contrária a essa argumentação? Beleza, perfeito. Aí, de novo, você tem que tentar identificar alguma coisa que seja específica. Então, se alguém vira para você e fala assim, ou não, porque provavelmente a iniciativa privada não vai ser o algoz do serviço público bem prestado. Aí você tem que virar e falar assim, olha, mesmo, isso aqui parece uma meia-verdade, porque quando a iniciativa privada ela se coloca nesses cenários, pode até ser que no primeiro ano ela não consiga fazer isso, mas é bem provável que, ela consiga, sei lá, influenciando tomadas de decisões dentro do Estado. Então, conforme a gente vai tendo uma abertura maior de Cuba à iniciativa privada, é mais provável que a iniciativa privada também financie think tanks, também financie, sei lá, organizações do terceiro setor que vão formular pesquisas, que vão fabricar dados que são enviesados e que vão fazer com que a tomada de decisão teoricamente clara seja uma tomada de decisão que seja progressivamente mais pró-capitalista. Mas mais do que isso, é mais provável que conforme a iniciativa privada vai entrando nessas coisas, é muito provável que elas comecem a processar o Estado por diversas medidas, tal, etc. Enfim, pegar algum caso em que a gente teve uma precarização e mostrar como que isso é replicável. Nesse caso de Cuba, eu teria que parar um pouco mais de tempo para pensar a respeito, tal, etc. Mas, de modo geral, o escopo é você morder a bala. Então, se alguém vira e fala assim, não, a iniciativa privada não vai precarizar, o ideal é que você identifique alguma característica da precarização, a precarização intrínseca ao modus operandi da iniciativa privada, e mostrar como que isso tende a acontecer de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Então, falar assim, olha, mesmo, a iniciativa privada, ela tende a precarizar tudo que ela toca, porque a precarização ela é chave para você conseguir expandir sua margem de lucro. Então, é assim que a iniciativa privada funciona. Então, é mais provável que antes de melhorar o serviço dela, é provável que ela tente minar o serviço do Estado de outras formas. Então, é provável que elas tentem, elas façam um dumping, ou seja, elas vão oferecer um serviço muito mais barato e muito melhor do que o Estado no primeiro momento para conseguir ser um bom competidor, mas a médio e longo prazo, elas vão começar a aumentar o preço desse serviço conforme as pessoas vão desaparelhando e, enfim, precarizando cada vez mais o Estado. E uma vez que a gente tem uma maior quantidade de pessoas sendo abarcadas pela saúde privada, saúde suplementar, complementar privada, essa iniciativa privada ela tem uma maior liberdade para ditar os preços conforme eles vão progredindo. Então, é muito provável que no primeiro momento isso não aconteça. É muito provável que no primeiro momento a iniciativa privada realmente consiga oferecer algo melhor do que o Estado, mas é também bem possível que isso aqui aconteça e aí a gente vai chegar no próximo ponto, que é virar e falar assim, que é pegar exemplos que sejam não isolados, mas exemplos que sejam reais, do tipo, chegar assim, mesmo, já viu isso acontecendo antes. Então, quando a gente pega, por exemplo, é, aqui eu vou começar a entrar numa parte de economia que não é muito bem meu forte, então se eu cometer algum erro, assim, me deem o dom da assim, licença poética. Mas se você está falando, sei lá, por exemplo, da Chaebols na Coreia do Sul, no primeiro momento parece muito legal, mas eventualmente você acaba tendo empresas que têm a capacidade de fazer um dumping contra o Estado, né? Então você vai tendo empresas que vão jogar o preço no chão, aí as pessoas vão parar de consumir serviços estatais, consumir os serviços delas, e eventualmente elas vão ser as empresas que vão, empregar mais pessoas, que abarcam mais pessoas, e elas acabam criando um capital de influência desproporcional. Então, toda vez que a gente tem, sei lá, essas políticas de campeãs nacionais, tal, etc., Petrobras, ou empresas too big to fail, é meio que essa pira, sabe? Tipo, se você deve 10 milhões ao Goldman Sachs, você deve 10 milhões ao Goldman Sachs. Mas agora, se você deve 10 bilhões, é mais provável que você tenha o Goldman Sachs. Então, o lance é você pegar e falar assim, não, mas olha, mesmo, o que acontece é, depois de um tempo, a gente vai ter essas empresas sendo capazes de influenciar a política monetária, a política financeira do Estado, justamente porque elas vão poder fazer o que algumas empresas faziam, que é, tipo, ameaça de demissão em massa, sabe? Tipo, se você não fizer tal tipo de isenção fiscal para mim, eu vou demitir uma galera porque, infelizmente, não tem como eu trabalhar dessa forma. E aí não tem como trabalhar de várias formas. Aí você vai exigindo cada vez mais isenção de política monetária, tal, etc. E, eventualmente, você tem uma empresa que influencia de um jeito promíscuo várias tomadas de decisão por parte do Estado, sabe?
Então você pode falar assim, olha, pode até ser que num primeiro momento a iniciativa privada seja ótima na saúde e tal, etc., mas a área da saúde ou outras áreas que são muito importantes são igualmente as áreas mais rentáveis, então é pouco provável que a iniciativa privada se contente em ficar só com o turismo em Cuba, que por mais que seja muito importante, não é a parte mais rentável. A parte mais rentável acaba sendo, sei lá, outras coisas, tipo, sei lá, saúde, petróleo, enfim, não sei, qualquer coisa. Deu para entender? Sim, entendi a lógica. Beleza. Tá, beleza. Então a gente tem a questão da leitura dos clashes. Opa, beleza. E depois disso, a gente pode começar a formular os nossos argumentos. E vocês percebem que, tipo, até aqui, parece. Assim, se você faz uma boa leitura da emoção, se você faz uma boa leitura do Clash, é pouco provável que você não tenha ideia de argumento. Porque o lance do argumento é que muitas vezes a gente pensa em argumento como, tipo, ah, eu tenho algo para falar sobre emoção. Que é bom, tá? E isso é muito legal, especialmente para extensão. Mas tem várias moções no qual a moção te indica o caminho que ela quer que você siga para você conseguir ganhar ela, sabe? Tipo, se a moção identifica quais são os fardos que você tem que lidar para vencer o debate, do tipo, o que eu tenho que fazer e como, basicamente você já tem o seu argumento quando você identifica isso, só tem que arrumar alguma forma de abordar essas duas questões. Então, é meio que a moção, ela é como se fosse uma espécie de filme, sabe? Então, a gente pira muito em quem vão ser os atores, do tipo, quem vai interpretar tal papel, tal, etc. Mas o roteiro meio que é entregue pela moção, sabe? Pelo menos nas primeiras bancadas. A moção, ela te induz ao que ela quer que você debata, exceto moções de final, tal, etc. Mas, por exemplo, a moção da primeira rodada do Prime teve de você apoiar casamento lavanda em países conservadores, alguma coisa assim. A moção está te dizendo o que ela quer que você faça. Então, beleza, ela está falando de países conservadores, então você tem que falar o que um país conservador tem. Um país conservador pode, assim, o Brasil é um país conservador? Eu não sei se o Brasil inteiro é um país conservador, mas eu posso falar que Anápolis é conservador. Eu posso falar que, sei lá, Blumenau, eu estava conversando com alguém de Santa Catarina esses dias, me falaram que Blumenau era conservador. Nada contra Blumenau e nada contra conservador. Ninguém diz que ser conservador é ruim. Mas Blumenau é conservador. O que fazem em Anápolis e em Blumenau com pessoas gays? Ah, beleza. Algumas pessoas agridem? Sim, algumas pessoas agridem. Todo mundo agride? Não, nem todo mundo que é conservador e que não gosta de gay agride gay. Mas a maioria das pessoas, sei lá, oferece menos vaga de emprego para gay? É verdade. Então, você trabalha numa empresa, você é gay, e aí o seu chefe, ele tem o bonde dos carecas, o bonde dos amigos dele, e aí ele vai fazer uma social, ele não vai te chamar, ele vai chamar quem tem filhos e esposa igual os parceiros dele, e aí a conversa de inner circle vai rolar nesses lugares, né? Então, tipo, o papinho de tipo, ah, não, fulaninha, muito gata, tal, ah, você viu tal empresa? Tipo, você assedia uma mulher e oferece uma proposta de emprego, você fala mal de um gay e oferece uma outra oportunidade de trabalho, tal, etc. Então, você tem que estar dentro dessas bolhas, sabe? E aí, se você é gay, você fica fora dessas bolhas, então vale a pena você fazer um casamento lavando em alguns lugares conservadores, porque você vai ter mais oportunidade de vida, você vai ter menos depressão, tal, etc. Então, tipo, a moção ela vai meio que te falando do tipo, o casamento lavanda, ele se você é governo, você tem que pensar, ok, essa casa acredito que o movimento LGBT deveria apoiar casamento lavanda. Então, ok, o casamento lavanda, ele é a solução para um problema. E esse problema existe em lugares conservadores. Quais são esses problemas? Vocês percebem que a moção ela tá meio que tipo cantando para você o que você tem que fazer? Tipo, faz sentido isso que eu tô falando? Parece intuitivo? Agora eu não tô mais no chat, agora eu tô, tipo, vendo vocês mesmos. Então, me respondam. Faz sentido? Vocês sentem que isso é uma coisa aplicável? Tipo, vocês sentem que vocês conseguem olhar pra emoção? Tipo, se vocês não surtarem com a emoção, vocês sentem que vocês conseguem olhar pra emoção e falar assim, ok. Essa interpretação palavra por palavra da emoção é a forma mais fácil de você não fugir do debate, tá vendo? E é a forma de você endereçar os elefantes da sala, que, tipo, você tem que falar de lugares conservadores. Pô, tá escrito na moção. Tem uma coisa que você tem que fazer, é falar de lugares conservadores. Ai, mas a gente ficou duvidando o que é um lugar conservador. Pô, define um lugar conservador de um jeito, tipo, claro. Tipo, não adianta falar assim, ah, não, porque São Paulo capital é um lugar conservador. Tipo, pô, velho, boto fé que tem homofóbico em São Paulo capital, mas assim, não é na cidade em que a galera anda com, tipo, cosplay e, sei lá, cabelo azul e tudo mais que você vai
sofrer a maior repressão possível. Não estou dizendo que não tem repressão. Tem. Mas, pô, vamos trocar essa ideia, sabe? Então, tipo, a moça ela canta pra você e ela te induz aqui que ela quer que você rode. E pode não ser o caso mais brilhante e tal, etc. Mas é um caso comparativo e é um caso apelativo. Tipo, você é um arroz com feijão, sabe? Você não passa fome com ele. E vocês vão ver que o arroz com feijão faz absurdos. É claro que é muito legal fazer aquele caso, faz todo mundo chorar e tal, mas assim, no dia a dia, na rodada um, 2, 3 e 4 de campeonato, você não quer estourar o speaker point. Você quer, tipo, ganhar, tipo, mostrar que tem 3 duplas ruins, uma dupla razoável, você é a dupla razoável, não fiz um absurdo, mas assim, tô aqui com meus 3 pontinhos, sabe? Ganhando pontinhos, sabe? Não deixar ponto pra fora, tá? Aí a gente começa a fazer o nosso argumento. Mas o nosso argumento ele já está muito pronto, de modo geral. Então a gente vai pensar quais são os casos, e aí na construção de caso a gente pode começar a pensar em atores, a gente vai pensar em atores, partes interessadas, impactos, análise para esses impactos. E aqui, antes de atores, vou colocar uma coisa diferente. Vida real. E aqui é um tipo de construção um pouco heterodoxa, tá? Porque, em geral, as pessoas elas fazem o argumento que é tipo claim, explicação, impacto e mesa. Olha como esse impacto é real. Aí você vai lá e dá um exemplo. Eu acho que isso funciona, obviamente, tipo, é lógico, dá para seguir, mas eu gosto de fazer um pouco diferente, que é começar pelo fato e depois do fato você vai para a análise. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, primeiro, o caso ele se torna mais apelativo quando você sai de um fato da vida real, mas mais do que isso, o fato da vida real ele tem que ser representativo. Pô, gente, desculpa, eu tô me acostumando com esse novo teclado, comprei essa semana. Tá, vida real. Então tem que ser um carro, um exemplo. Então vamos supor, tem um debatedor que eu gosto muito, e talvez vocês não conheçam, que é o Ramsey, e ele usa muito um exemplo do tipo, dos 108 países que já pegaram empréstimos do FMI, só 106 não conseguiram pagar e se tornar o dinheiro. Isso aqui é só um exemplo que ele dá. Mas vocês percebem que a diferença entre você fazer um caso sobre como o FMI é malvado e as políticas de austeridade são ruins, tal, etc., muda quando você fala assim, mesa, a gente não está partindo de qualquer cenário, a gente está partindo desse contexto. Ou então, alguma coisa mais real, que é, vamos supor, a situação. Se os Estados Unidos, eu obviamente não apoio a postura dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo em Gaza, mas estou falando de fato. Quando os Estados Unidos ele não participa de alguma coisa que está acontecendo no Oriente Médio, alguns parceiros das áreas de influência dele acabam cobrando um pouco mais para a manutenção da relação entre eles. Então, vamos supor, quando a gente tem a Primavera Árabe acontecendo, e os Estados Unidos, o governo americano, apoia o cara que saiu e que começou a governar o Egito depois das revoluções, tal, etc., parece que Israel está ficando tipo, opa, peraí, você está vendo essa revolta acontecer aqui do meu ladinho e você está apoiando o cara que acabou de sair de uma revolta, tipo, isso acaba gerando uma espécie de instabilidade. Mas não só isso, um exemplo mais claro. Quando os Estados Unidos, no governo Obama, solta, tipo, uma trocentada de bomba no Iêmen, assim, que cria a crise humanitária que a gente está vendo hoje no Iêmen, porque, pô, o Iêmen tem lá aqueles grupos que não gostam da Arábia Saudita e a Arábia Saudita é meu parça, então, tipo, vou lá ajudar a Arábia Saudita. E aí, tipo, se você não ajuda, então se você apoia outra coisa, você começa a ser mais. O limiar para a manutenção das relações acaba ficando mais caro, de modo geral. Então, dá para a gente pensar que a gente criar um caso assim mesmo, é o seguinte: os Estados Unidos, ele muito provavelmente vai intervir nessa situação, porque a não intervenção dele faz com que
a parceria que ele tem com vários parceiros comerciais e políticos, tipo Israel e Arábia Saudita, na região, exige que ele tenha alguma postura em relação a isso. Portanto, é pouco provável que os Estados Unidos ele tenha qualquer postura em relação à guerra ou genocídio, entenda como quiser, que seja a favor de desescalar o conflito. Na prática, a gente tem muitas negociações, a gente tem muitos acordos que já foram feitos, a gente tem empresas que transitam muito bem entre os dois espaços, então é muito provável que o governo americano, de modo geral, ele se sinta castrado a ter qualquer tipo de postura que seja a favor de desescalar isso aqui. E aí, enfim, só um exemplo, mas assim, quando você sai de um exemplo da vida real do tipo mesa, a gente viu o que aconteceu no Iêmen. E aí, depois disso, você vai para a análise do tipo de por que, que é provável que os Estados Unidos agem de tal e tal forma, por que, que a gente tem tais e tais e tais fatores, tudo isso fica mais palatável. Tá dando para entender isso aqui? Essa parte de como construir o argumento? É uma coisa um pouco heterodoxa, e eu entendo que para quem está iniciando, talvez não seja a porção mais, a forma mais ideal, mas a gente está com tempo, tá? Então, se tiver dúvida, me interrompe. Mas a gente pega um exemplo replicável, a gente mostra o porquê de ele ter acontecido. Isso aqui é uma concepção filosófica, tá? Então, vamos supor, a gente tem um fenômeno, tá. E aí a gente tem um fenômeno, e aí esse fenômeno ele é explicado por algumas variáveis. Isso aqui não é diferente do que a gente já fez aqui em cima, quando eu falei que tinha muita coisa que era menos importante, tá? Que era mais importante. Nessa parte aqui, ó, que eu grifei. Por algumas variáveis. Então você mostra como que essas variáveis se repetem. Então, aqui é o seguinte, a gente vai para a construção de casos, a gente pega um fenômeno da vida real, a gente trata ele como fenômeno e a gente explica quais são as coisas que levam a esse fenômeno. Então, por exemplo, para quem é da área da criminologia, você fala assim, olha, a gente tem tais e tais e tais condições da sociologia do crime, sociologia criminal, enfim, sociologia jurídica, não sei, não é minha área, só tô imaginando que muita gente aqui é do direito, vou tentar falar a língua de vocês. Então, a gente pega e fala assim, ó, beleza, a gente tem pobreza, e aí a gente tem uma necessidade e também a gente tem uma pressão por, sei lá, por validação estética. A gente soma todas essas variáveis e a gente cria uma pessoa que é mais predisposta a cometer crimes. Não estou dizendo que ela não tem culpa do crime, eu estou dizendo que a gente cria esse cenário. Ou então um outro cenário. A gente pode sair do contexto reverso, que é chegar e falar assim, ó, mesmo, é o seguinte, a gente viu que a polícia do Brasil é a polícia que mais mata, é a polícia que mais se mata e a polícia que não tem a melhor e ainda assim ela consegue não ter uma boa taxa de resolução de homicídios ou não consegue ter um impacto relevante na diminuição dos homicídios. E por quê? Então quando você sai de, sei lá, números, você fala assim, olha, mesmo nos últimos anos a gente teve um aumento de 50, enfim, a gente teve um aumento significativo do suicídio entre policiais. A gente teve um aumento significativo do suicídio entre policiais, mas mais do que isso, a gente teve esse aumento significativo não vinculado a um controle da taxa de homicídio. A gente tem outros exemplos de países que têm uma taxa de homicídio exatamente igual à nossa, mas com uma qualidade de vida para o policial muito maior. Quando você fala isso dessa forma, você apresenta o mundo real dessa forma, tipo, você gera algum grau de apelo ao seu argumento, porque aí você só tem que explicar por que, que as coisas funcionam daquela forma. Por que, que estruturalmente falando, a gente tem uma polícia que consegue matar muito, se matar muito e ainda assim ser ineficiente. Então, tipo, isso, da mesma forma que a moção te induz a perguntar alguma coisa para ela, o argumento e a abertura do argumento, quando você sai do exemplo da vida real e mostra como que esse fenômeno ele acontece, esse fenômeno ele sugere algumas coisas, do tipo, se eu sei desses fatos, e a forma que eu apresentei esses fatos para vocês, espero eu, imagino que
gera a pergunta do tipo, onde a polícia está errando? E essa concepção de onde a polícia está errando é justamente onde eu vou ter espaço para explicar o meu argumento, os meus atores, os meus impactos, mas a análise para os meus impactos de forma que seja replicável e mostrar como que isso acontece na vida real. Então, quando eu falo assim, olha, mesmo, quando a polícia ela não trabalha com inteligência, mas mais do que isso, ela precisa conseguir prender em flagrante, tal, etc., a gente acaba tendo uma polícia que acaba forjando muito mais crimes, porque a única forma que ela tem de se sentir efetiva é dessa e dessa forma. Mas mais do que isso, quando a gente não tem o controle de câmeras, e quando a gente não tem o controle da ação de cada indivíduo por meio de câmeras, e quando a gente não tem o controle social claro sobre o que a polícia faz ou deixa de fazer, é muito provável que a polícia perca a linha e faça coisas que a gente já viu acontecendo, tipo uma câmara de gás dentro do carro com uma pessoa com transtornos mentais, igual a gente viu em 2020, uma polícia de algum estado do Nordeste fazendo isso com alguém, sabe? Tipo, pegar algum caso que seja representativo, algum caso que seja apelativo, e mostrar como que aquele fenômeno ele acontece. Então, é muito mais fácil você explicar o racismo na polícia, partindo do exemplo tipo, do George Floyd, que tipo, o policial ele estava sendo gravado, ele sabia que não tinha uma ameaça clara, mas por algum motivo ele ainda se sentiu confortável para se ajoelhar em cima de alguém e matar essa pessoa. E se a gente vê que isso acontece de forma sistemática, o que a gente tem que fazer é quais são as estruturas que tornam isso sistematizável. Então, a falta de controle do que o Estado tem sobre a polícia, o quanto a gente não consegue punir policiais, ou é o treinamento que a gente não dá para os policiais, que policiais, na grande parte das vezes, pelo menos nos Estados Unidos, acho que no Brasil também, mas por que grande parte das vezes eles acabam escalando o conflito em detrimento de desescalar conflito? A gente vai armar melhor os seus policiais, ok. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque assim, a gente parte do pressuposto que a melhor forma de você conseguir lidar com conflitos é tendo uma munição maior que consiga te fazer anular o conflito, ao invés de você desescalar o conflito. Então a gente treina policiais para serem militarescos e não para serem pessoas que são assim pacificadoras, que conseguem criar conciliações, qualquer outra coisa do tipo. Isso torna a sociedade não, a estrutura policial muito mais predisposta a agravar conflitos, tal, etc. É por isso que a gente tem a polícia que mais mata, não porque a polícia ela tem uma vontade de matar, mas porque se você não olha para uma situação de conflito e pensa em desescalar, você acaba trocando tiros em áreas perigosas e trocar tiros em áreas perigosas implica em balas perdidas. Obviamente que essas áreas elas acabam sendo muito mais frequentemente favelas do que, sei lá, a avenida da faculdade de vocês ou da minha faculdade, qualquer coisa do tipo. Tem zonas que são mais propensas ao conflito e as outras zonas que não. Por que essas zonas são assim ou qualquer coisa do tipo, de qualquer forma? E aqui, é, eu juro que não é por militar, tal, etc. Mas é só do tipo, assim, as coisas elas acontecem por um motivo, e se vocês começarem a ler jornal ou ver qualquer outra coisa, vocês vão ver que tem um motivo para as coisas acontecerem, sabe? Então, é você sair do fenômeno e explicar como que aquilo ali acontece de modo geral. E isso a gente vê acontecendo em matéria de jornal. Matéria de jornal faz isso muito bem. Quanto mais jornal vocês lerem, especialmente se vocês leem dessa forma, vocês vão ver que tipo, as matérias mais interessantes são as matérias que começam dessa forma. Não sei se alguém aqui leu o The New York Times ou outra coisa do tipo, mas o The New York Times ele é muito bom em fazer isso, especialmente nas matérias do The New York Times Magazine. É tipo, que é contar. Eu entendo podcast, esse podcast do The New York Times também faz muito isso, que é tipo, contar a história, sei lá, de uma criança que morreu num bombardeio em Gaza, e depois que ela conta a história, ela fala que, tipo, olha, a gente teve tantos mísseis sendo jogados, sabe, etc. Mas, assim, primeiro gera esse vínculo emocional, sabe? E isso torna o caso mais apelativo. Então, ou outra matéria que é virar e falar assim, olha, essa mulher aqui, ela matou o marido e ela foi presa por homicídio duplamente qualificado porque ela planejou a morte do marido. Mas isso faz a gente se perguntar, por que que uma mulher que foi agredida como ela foi punida de uma forma tão dura? Tipo, o que faz com que a lei de legítima defesa seja aplicada dessa forma? E aí é uma matéria inteira, um pouco extensa de fato, divulsionando o fato de a concepção que a gente tem sobre o princípio de legítima defesa ter sido originada de uma concepção masculina, no qual eu tenho uma mesma força que um outro homem, e aí eu tenho uma legítima defesa, que é defender a minha honra ou qualquer outra coisa do tipo, quando eu vou lá e dou um soco na cara desse outro homem, porque, assim, a gente tem uma paridade de forças, mas quando você é uma pessoa mais fraca, tipo, uma mulher que não tem a mesma força física que um homem, você é obrigada a confabular, sabe? Tipo, seu marido te agride, você não pode agredir seu marido de volta. Você pode fazer, sei lá, comprar uma arma e planejar um dia no qual você vai, sei lá, atirar no seu marido, porque você também não tem a capacidade de ser proporcional, sabe? Então, enfim, isso acaba gerando várias situações. Depois da matéria, ela fala que tipo, tem várias mulheres
que eram abusadas e que responderam dessa forma, da mesma forma, e que foram muito punidas pela lei, porque a lei falhou em endereçar o fato de que elas procuraram ajuda policial várias vezes, procuraram ajuda de outras estruturas de dentro do Estado, e a estrutura subvalorizou a queixa delas até um momento no qual elas não viam outra opção, senão matar o algoz dela. E aí depois, quando elas fizeram isso, o Estado que falhou em oferecer ajuda para elas foi lá e prendeu elas. E aí, é uma matéria que é, obviamente, muito apelativa, mas que consegue fazer essa construção. Mas vocês percebem como que é importante oferecer um exemplo, não só para a gente ver como que as estruturas, de modo geral, acontecem na vida real, isso é o que torna o caso provável e apelativo, na mente do juiz, mas também te impede de fugir muito do debate, porque você está falando da vida real. Então você não vai ficar criando aqueles exemplos que são logicamente intuitivos, mas que são pouco prováveis. E tem juiz que vai acreditar isso aí de ser logicamente intuitivo, mas tem juiz que não vai, sabe? Então, beleza. A gente sai do fenômeno e tenta se desenrolar, tal, etc. Depois vocês dão play na formação e veem tudo que eu falei. E depois eu vou tentar colocar os links das matérias aqui para vocês conseguirem ler também. Eu acho que pode ser interessante. Mas, assim, boa parte das matérias de jornais são sobre isso e são escritas dessa forma. Vale muito a pena vocês vocês verem, porque jornalista faz assim, sabe? Então, tem vários casos, The Day X, do The New York Times, do The New York Times, enfim, uma série de matérias. Vocês leem jornais e vocês vão ver que não só você tem conteúdo, mas você acaba tendo uma construção discursiva que é muito mais clara. Você mostra o que o interlocutor, o que a pessoa que está te ouvindo quer ouvir de fato e aonde você quer chegar. Então você começa a ser um pouco mais direto. Os atores e as partes interessadas, que é mostrar não só o que, não só o que querem, mas quão longe estão dispostos a ir. Tá? Então, se a gente está falando aqui, não, porque enfim, não é só provar assim que se o movimento feminista fizer alguma coisa, a Igreja Católica vai ser contra, mas assim, o quão disposta a Igreja Católica está, o quão longe a Igreja Católica está disposta a ir para atacar o movimento feminista, por exemplo. Não falar que eles vão formar campanhas em cima do que o movimento feminista apoiou, deixou de apoiar, será que isso vai acontecer mesmo? E aí você tem que provar ou tentar brincar com essa linha do tipo, o que isso faz com que os atores estejam dispostos a pensar. Isso aqui é muito interessante para noções de narrativa, do tipo, essa narrativa ela é interpretada de tal forma, e por ser interpretada de tal forma, faz com que o ator seja disposto a ir X mais longe, ou Y mais longe, e de forma geral, sabe? Então, o quão disposto o ator está disposto a ir, o que move ele, o que move ele, interesses, power incentives, e abaixo, tipo, níveis acima e abaixo é, por exemplo, a gente está falando uma moção sobre leis trabalhistas. Leis trabalhistas. A gente tem os trabalhadores e a gente tem os sindicatos. Os sindicatos são um grupo acima dos trabalhadores ou sindicatos e donos de empresa? Donos de empresa são um grupo, trabalhadores são outros, e enfim, a gente tem nível acima e um nível abaixo. Então, você pode tanto mostrar o impacto dos trabalhadores, mas falar assim mesmo, e não só isso, a gente tem também a forma que os sindicatos funcionam, porque se os trabalhadores funcionam dessa forma aqui, é mais provável que a agremiação de trabalhadores e de sindicatos funcione de forma distinta, funcione melhor, funcione pior, tal, etc. É mais provável que os donos de empresa acabem criando essas e essas condições para você contratar ou deixar de contratar alguém, tal, etc. Nível acima e nível abaixo dos atores. E tem as propriedades. E as propriedades dos atores. As propriedades dos atores é um conceito tipo propriedade na energia de tipo química.
química ou matemática? Isso. Conseguem entender essa concepção de propriedade dos atores? Essa propriedade dos atores faz com que, por exemplo, se a gente está falando de uma lei, de uma moção de legislação trabalhista, uma coisa que é comum a trabalhadores é que, se você é um trabalhador, muito provavelmente você não tem outra coisa que vem. Assim, você articula na arena política de duas formas, né? Uma é através do voto, que acontece de 4 em 4 anos, e quando você não pode votar, a única forma que você tem de influenciar a arena política, você não é uma grande empresa, você não pode financiar um think tank, você não pode, sei lá, fazer pesquisas que fundamentem determinada tomada de decisão. Quem faz isso é o Itaú, tá ligado? Você não é o Itaú e não tem o dinheiro que o Itaú tem. Você pode fazer é, pô, parar de vender sua força de trabalho. Essa é a propriedade dos trabalhadores. E é por isso que os trabalhadores fazem greve. Então, tipo, ah, mas a gente vai proibir greve. Se você proibir greve, qual a outra forma de diálogo e de barganha que os trabalhadores vão ter? Bota fé? Que eles não têm outra coisa senão a própria força de trabalho. E aí você tem que pensar, beleza, a gente está falando de trabalhadores. E aí você entende que greve, claro que tem greve patronal também. Não estou dizendo que é justo ou injusto, mas assim, tem como fazer greve patronal. Mas vocês entendem que quando você não é patrão e você é só, tipo, sei lá, proletário mesmo, greve acaba sendo, tipo, a sua melhor cartada para dialogar com alguma coisa? Tipo, ah, meu Deus, as enfermeiras querem ser mais bem pagas. Ah, vocês não querem pagar a gente? Vocês querem diminuir o piso? Beleza, então, funciona sem enfermeira. Aí você deixa, tipo, o hospital funcionando meio mal, né? Porque você não pode abandonar o hospital também. Mas aí todo mundo começa a sentir falta da sua força de trabalho. E aí o pessoal fala assim: beleza, vamos sentar, vamos conversar. Você quer 30%? Te ofereço 15%. Não, beleza, 15% não funciona. 10% rola, tal, enfim. As coisas que acontecem. Não à toa, pô, vocês são da UFSC, eu imagino que a UFSC também tenha participado da greve que rolou há algum tempo atrás. A UFSC parou? É, pois é, parou. Não estou dizendo que a greve foi bem organizada, pelo menos, enfim, não sei o que aconteceu na UFSC. Mas, assim, greve acontece por esses motivos, assim, é a sua forma de barganha, sabe? E aí você tenta barganhar com o governo federal, fala assim, pô, vocês prometeram tal coisa, não vai funcionar, então beleza, parou pesquisa, parou tudo, parou hospital, parou tudo que a universidade pública produz, chega. E aí, quando você estiver disposto a conversar, você vem aqui, conversa com a gente começa a voltar com o serviço. É mais ou menos essa lógica. Mas vocês entendem que tudo isso que eu tô falando é a propriedade dos atores. Fez sentido? Tá, beleza. Voltar. Os impactos. Os impactos, eles têm a métrica, e aí métrica é tipo, o que você usa, opa, aliás, ok. Beleza. Quando a gente começa a falar de impactos, a gente começa a falar dos impactos pela análise. E falar dos impactos pela análise significa provar o impacto antes de qualquer coisa. A gente já vai chegar na métrica, e aí a métrica é a porção de comparação, a comparativa. A parte apelativa eu já falei bastante, acho que está claro como que a gente consegue ser apelativo, tá? Aí a gente vai chegar para a parte da comparação. E óbvio que a análise tem que ser comparativa, mas assim, a parte mais importante da comparação é a métrica, tá? Eu acho, na minha opinião. E aí eu vou tirar isso aqui. Tá. Beleza. Por que que é verdade? Porque isso é uma coisa que muitas pessoas não fazem, tá? Então, depois que a gente já fez tudo que a gente fez aqui, basicamente, a gente já falou, a gente já construiu boa parte dos argumentos. Mas é que, em geral, a gente acaba, tipo, lidando com impactos, e essa é a parte em que as coisas se tornam pouco apelativas e comparativas, que a gente constrói o argumento, e aí no final a gente fala assim, isso gera mais escolaridade, isso gera mais
renda para a família, isso aqui gera maior nível de educação, tal, etc. E aí, tipo, os impactos que a gente tem são só, tipo, frases soltas. Isso não é bom, sabe? Então, o que vale a pena você fazer é selecionar um ou dois impactos bem analisados, mas analisar eles, de virar e falar assim, a gente tem uma maior escolaridade. Isso acontece porque as pessoas que vão ter mais escolaridade são as pessoas que vão ser afetadas por essa emoção. As pessoas que são afetadas por essa emoção são as pessoas que têm uma menor renda, são as pessoas que têm uma maior renda. Então, tipo, a emoção do unschooling. Por que a gente consegue fazer melhor no unschooling? Porque, tipo, essa galera é uma galera que não precisa fazer faculdade. Inclusive, todo mundo viu as moções do Prime, ou eu tô falando como um público que não viu? Eu acho que a maioria dos trainees não está pegando muito especificamente. Tá, beleza. Ok, ok, vocês podiam ter aberto o microfone antes, mas tá tudo bem. Não, beleza, então. A gente só tá, tipo, 1 hora e 5 minutos atrasado, mas tá tudo certo, pessoal. Mas, ó, vamos falar de alguma moção que seja mais fácil. Por exemplo, na moção de esta casa apoia a abertura de Cuba à iniciativa privada. A questão é que a gente consegue falar assim, ó, e a iniciativa privada ela vai atuar especificamente onde o Estado não consegue atuar bem. Por que isso é verdade? Isso é verdade por A motivo, B motivo. Como que isso acontece? Você vai mecanizar a forma que seu impacto acontece, mas mais do que isso, a parte de mostrar por que o impacto é específico, porque se você mostra que e nesse debate, por exemplo, de abertura de Cuba à iniciativa privada, o que a gente fez foi, olha, a gente vai apoiar a abertura de Cuba à iniciativa privada porque o comunismo foi bom até agora. Ou seja, o paradigma do século XX, Cuba resolveu. Cuba deu saúde para uma galera, educação boa para uma galera. Pô, ótimo, o comunismo resolve isso. Mas se a gente resolver os paradigmas do século XXI de Cuba, que é a falta de qualidade de serviço, mas mais do que isso, a falta de liberdade política que a população tem, a gente precisa de uma abertura à iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela traz consigo A, B, C e D fatores. A gente desenvolveu um caso, mais ou menos, também sobre como que a iniciativa privada ela viabilizava uma maior ação da sociedade civil, porque quando você recebe seu dinheiro de algum agente que não é do Estado, você consegue investir ele em outras coisas, investir em empresas, investir em ONGs, etc. Isso porque você tem lucros e nem tudo se retorna em lucro. Algumas coisas são reinvestidas na sua própria empresa. Então, isso tanto cria espaço para tecnologia, quanto cria espaço para, sei lá, inovações. Inovações que não são só tecnológicas. Então, sei lá, parte dos investimentos do Itaú não são reinvestidos em informação de tecnologia. Parte dos investimentos do Itaú são reinvestidos em, tipo, processos seletivos de ação afirmativa para pessoas negras, já que eles têm problemas com algumas pessoas negras que morreram dentro dos estabelecimentos deles. E aí eles investem em um processo assim, ou então o Itaú, ele fala assim, não, processo seletivo para mulheres, então você abre mão de parte de dividendos e começa a promover essa campanha, aí você pega, tipo, ao invés de lucrar 25%, você lucra 12%, pega 12% e reinveste em processos seletivos, ações afirmativas, tal, etc, etc, etc. Ou então, tipo, em outras coisas, tipo, o Itaú vai investir 12,5% em um grupo que estude como grandes empresas podem crescer com o meio ambiente. Isso não é uma pesquisa tecnológica que vai surtir efeito para o Itaú imediatamente, mas isso é uma forma que a gente tem de, tipo, essa empresa que vai receber 12,5% do Itaú, essa ONG, ela vai produzir dados, vai produzir pesquisa, vai contratar pessoas, isso vai dar uma liberdade de atuação e de participação para a sociedade civil como um todo muito maior, porque agora a gente não vai depender só do Estado produzindo dados sobre as próprias políticas públicas. A gente consegue ter uma sociedade civil que é mais vigilante em relação aos excessos do Estado. Tipo, uma sociedade civil que consegue oferecer saúde para a população. Enfim, ONGs de modo geral, enfim, não vou ficar dando aula de ONGs. Mas, assim, a gente fez uma análise sobre como que a gente só tinha esse tipo de coisa com a iniciativa privada. E é pouco provável que o Estado fizesse isso. Vocês percebem que, tipo, isso é uma forma de tornar um impacto específico, do tipo, mostrar uma coisa muito boa, mas vincular essa coisa muito boa à minha linha argumentativa. Porque o que você não quer é que o seu impacto possa ser atingido de outras formas. Se uma dupla da oposição vira para a gente nesse debate de abertura de Cuba iniciativa privada e prova para mim, para o juiz, como que a gente consegue ter uma melhora da sociedade civil, da liberdade política e da liberdade de expressão em Cuba sem fazer a abertura iniciativa privada, naturalmente esse meu impacto cai por terra. Porque a premissa dele é essa quantidade de coisas boas só pode acontecer no meu mundo.
E no outro lado, comparativamente, a gente não consegue lidar com isso. Se a bancada de oposição consegue fazer esse caso, a bancada de oposição vai ganhar de mim. Então não é imbatível. Mas a ideia é entregar o impacto da forma que ele seja mais discriminatório possível, ou seja, mais específico possível, para a gente conseguir atribuir pontos a ele, garantir que ele vai acontecer e que ele vai acontecer por sua causa e não por causa de terceiros, certo? Isso é a análise do impacto. Aí a gente tem a questão da métrica. A métrica, igual o nome fala, ela é uma medida, mas uma medida de adjudicação. Então, a métrica é o que você vai falar que deve ser o motivo pelo qual você julga o debate, sabe? Para o juiz. E vale a pena você fazer isso de forma explícita, virar e falar assim, juiz, eu estou te falando como que você julga esse debate. Você julga esse debate pensando nisso. Então, a gente pode pensar em dependência, esse grupo de pessoas depende da minha ação para poder ser mais livre, autônomo, e isso é uma obrigação moral. Isso é uma obrigação moral. E aí isso é uma forma de você jogar o debate. Ou pessoas vai sofrer algum pensamento caso não tenha essas mudanças. Então, vamos supor, esse exemplo de intensidade. Aí a gente vai lá e fala assim, ó, mesmo, é o seguinte, a forma que a gente produz carne e tal, etc., é tosca. Não estou dizendo que eu vou parar de comer carne, não. Nunca vou. Jamais. Mas a forma que a gente produz carne é tosca. E aí a gente gasta pouco dinheiro com frango e com boi e tal, etc. E aí a gente gasta muito com antibiótico para a gente conseguir manter eles em condições insalubres sem gastar muito dinheiro. É mais fácil que gastar com hormônio para animal, tal, etc. Então a gente acaba tendo uma criação de uma resistência bacteriana cada vez maior, justamente por conta da forma que a gente produz carne e tal, etc. E aí, as pessoas que mais lidam com isso são as pessoas que, tipo, lidam com a gripe aviária, que lidam com a gripe do Oriente Médio e que lidaram com o SARS-CoV muito antes de virar Covid, que é a galera que está lá no Sudeste Asiático, que teve que lidar com essas micropandemias, que no caso são só epidemias, que estouraram naquele continente antes de virarem um protótipo para o mundo todo, que chegou na Europa, na África, em 3 continentes e virou uma pandemia. Então, quando a gente não controla a cadeia de produção, o impacto é mais sentido pela parcela mais pobre do mundo, que é a galera que trabalha da forma mais suja, que tem um contato mais próximo com o animal e que acaba contraindo essas doenças justamente porque são os primeiros hospedeiros dessas novas doenças. Não à toa, isso aqui não é uma forma de ser racista não, tá, pessoal? Não à toa, a Covid sugere-se que a Covid tenha começado em Wuhan. Não porque a galera de Wuhan é suja, mas é porque eles estão muito próximos daquela cadeia de produção que tem essa forma de produção de bichos, de aves, tal, etc., que tende a ter esse tipo de coisa. Não à toa o pessoal do Oriente Médio tem a gripe do Oriente Médio, que é a galera que anda com cavalo, camelo, tal, etc., e esses camelos eles acabam passando doenças para as pessoas que andam a cavalo e andam a camelo. Então, tipo, quando você está muito próximo de animal, quando você depende quando o seu modo de vida é muito fundamentado em extrair de animais, etc., essa população, que costuma ser a população mais empobrecida, é a primeira população que vai adoecer. Então, o impacto e a intensidade sobre elas é maior, porque, elas não têm opção, 2, elas são as primeiras, 3, se a gente fechar as coisas igual a gente fechou na época da pandemia, a primeira pessoa que vai passar fome não é você,
é a Índia, porque você pode trabalhar de casa porque você trabalha com o computador, mas agora se você trabalha só, tipo, sei lá, na colheita, tal, etc, e a galera para de comprar e para de permitir que você lote um caminhão com frango e venda, você perde seu modo de renda porque você não trabalha EAD, e essas pessoas são as pessoas que mais sofrem. Exemplo. Intensidade do impacto, por exemplo. Então, dependência, intensidade do impacto, probabilidade. Nossa. Probabilidade. Probabilidade do impacto. Risco de oportunidade. Então, a gente tem que fazer agora. Temos que fazer nessa janela de oportunidade. E isso aqui é a porção no qual o seu argumento vai ser comparado com outro, porque essa porção de mostrar a janela de oportunidade e tal, de mostrar os impactos e tudo, é o que faz com que o seu argumento tenha alguma especificidade que o outro lado não tem. É onde você vai começar a comparar, do tipo, mesa, no nosso lado a gente ajuda uma pessoa que depende da gente, o outro lado não. No nosso lado a gente tem esse impacto intenso, a gente tem essa probabilidade de impacto que é maior do que o outro lado, a gente tem esse risco de oportunidade, porque em outro momento a gente não vai ter essa janela de oportunidade, e é isso que a gente perde do outro lado do debate. Essa é a porção comparativa. Então, com isso, a gente passa pela porção apelativa da construção de argumento e pela porção comparativa de como construir um argumento que seja, tipo, sei lá, apelativo e comparativo. Eu não tenho mais nada para falar. Quem quiser parar a gravação, por favor, pare, e aí vocês fazem as dúvidas, falam as dúvidas de vocês.